Galera, deixa eu abrir o jogo com vocês porque tem muito torcedor que acaba confundindo as coisas. Em relação a essa entrevista do Tuma e do Pantalhão, o que eu sinto é que muita gente ainda não entende bem o papel do Tuma dentro do Corinthians. A cobrança cai em cima dele como se fosse o presidente do clube, como se fosse o cara que tem a caneta na mão para resolver tudo, mas não é assim que a banda toca. Quando o assunto é documento, quando o assunto é decisão executiva, quem tem que dar as caras é o presidente do Corinthians, e hoje esse nome é o Osmar. Só que, como sempre, o pessoal prefere encontrar um alvo e aí sobra para o Tuma, que, na prática, não tem essa responsabilidade. É como se a galera estivesse atirando para todos os lados sem nem pensar direito. E vamos ser sinceros, hoje em dia a gente vê demais esse negócio de gente repetindo o que ouve por aí sem nem analisar o contexto. É o famoso papagaio que só réplica informação, e no futebol isso acontece o tempo inteiro. Agora, se a gente parar para analisar o que foi dito de concreto, tem coisa interessante sim. Principalmente em relação à reforma do Estatuto do clube. Essa comissão que foi formada para cuidar da revisão está trabalhando e a expectativa é que em setembro todo esse material seja entregue. E logo em outubro as propostas já vão estar circulando para as chapas e para os grupos internos analisarem se vai rolar atualização ou não. Depois vem a revisão do Conselho Deliberativo em novembro, e se passar por lá, em dezembro a Assembleia Geral dos Sócios é que vai dar a palavra final. Ou seja, existe um processo, não é algo feito de qualquer jeito, e para mim já é positivo ver que o debate está avançando. Não é garantia de mudança, claro, mas pelo menos não está parado. Agora, tem um detalhe que me preocupa. Entre as possíveis alterações está a ideia de ampliar o mandato de presidente para 4 anos. E aí, sinceramente, eu sou contra. 2 anos é pouco, é verdade, não dá tempo de implementar um projeto com calma. 3 anos seria o ideal, mas 4 é demais, é arriscado demais. Imagina só se cai na mão de um gestor ruim. Você passa o primeiro ano engolindo erro atrás de erro, o segundo ano vira uma agonia porque o cara continua batendo cabeça, e aí, em vez de estar perto do fim do mandato, você percebe que ainda tem mais 2 anos pela frente. É um risco enorme, porque se a administração for ruim, a recuperação do clube demora muito mais. Vou dar um exemplo claro, pega a gestão do Augusto Melo. Ele só saiu por causa das denúncias, porque virou réu, porque teve inquérito, enfim, porque a coisa estourou de uma forma que não dava mais para segurar. Mas se não tivesse esse peso jurídico contra ele, mesmo com todos os erros, mesmo acumulando uma dívida que beirou a marca de 1 bilhão no primeiro ano, eu duvido que ele tivesse sido tirado. Ele poderia se justificar em coletiva, inventar uma explicação qualquer, jogar a culpa em gestões anteriores, falar que precisava de dinheiro para tapar buraco e pronto. Muita gente bateria palma e a vida seguiria. É isso que me preocupa. Quando não existe um fator externo que pesa de verdade, a tendência é o associado não dar o voto decisivo contra o presidente, porque é sempre um processo muito difícil. Por isso que eu digo, 4 anos de mandato é esticar demais a corda. Se a coisa degringola, o clube fica amarrado em uma gestão ruim por tempo demais. E para quem acha que não pode piorar, eu digo o seguinte, nunca duvide. No Corinthians, a gente já viu de tudo. Pode sempre aparecer alguém pior, com ideias ainda mais desastrosas, e se a gente der 4 anos inteiros na mão desse cara, sem uma brecha mais próxima para a mudança, o estrago pode ser irreversível. Então, reforço, 3 anos ainda dá para administrar, 2 fica curto demais, mas 4 é arriscar demais. E essa é uma opinião que eu sei que divide, mas é importante colocar na mesa, porque o futuro do clube depende desse tipo de detalhe. E sabe o que me deixa ainda mais convicto? É olhar para o que aconteceu recentemente. No segundo ano de mandato, mesmo com toda a turbulência, o torcedor ainda tinha um certo alento de pensar, beleza, no próximo ano acaba esse ciclo e, no máximo, a gente aguenta mais uma temporada difícil. Agora, se fossem 4 anos, essa esperança não existiria. Seriam mais 2 anos de dor de cabeça, mais 2 anos de angústia, mais 2 anos de incerteza. E nesse intervalo, o Corinthians poderia afundar ainda mais financeiramente, poderia ficar ainda mais longe dos títulos, poderia se complicar de forma quase irreversível.
Por isso, não é só questão de preferência pessoal, é questão de lógica administrativa. É preciso lembrar que o primeiro ano de qualquer gestão costuma ser complicado. É natural, tem adaptação, tem ajustes, tem aprendizado. Só que existe uma diferença entre erros normais de começo e um primeiro ano completamente esdrúxulo, com decisões que não fazem sentido algum. E foi isso que a gente viu. Se essa possibilidade de 4 anos já estivesse em vigor, talvez a gente estivesse preso a uma gestão desastrosa por mais tempo do que o aceitável. E não dá para brincar com um clube do tamanho do Corinthians. Então, torcedor, quando você ouvir falar dessa reforma do estatuto, presta atenção nesses detalhes. Porque não é só uma mudança burocrática, é algo que pode definir o ritmo e o rumo do clube pelos próximos anos. Falando em elenco, uma notícia que pegou muita gente de surpresa foi a situação do Thales Magno. O Corinthians não tem interesse em renovar o empréstimo dele com o New York City. E olha, eu considero essa decisão muito correta, porque o contrato que trouxeram o cara foi um negócio esdrúxulo, pesado financeiramente e sem justificativa. Pagar caro por um jogador que, dentro da base, você já tem nomes que podem entregar igual ou até melhor, não dá para aceitar. O Corinthians tem meninos que podem render, jogadores como Dieguinho, Gregory, gente que vem mostrando qualidade, que entende o clube e que custa muito menos. Não faz sentido insistir em um empréstimo caro de um atleta que não correspondeu às expectativas. Essa é daquelas coisas que você olha e pensa, como é que aprovaram esse acordo? Mas pelo menos agora parece que a diretoria entendeu que não dá para manter. Outro nome que gerou discussão foi o Michael. O técnico Dorival até gosta do futebol dele, mas a verdade é que não é aquele jogador por quem o treinador vai bater o pé na diretoria. Quando o elenco estava completo, ele não tinha tanto espaço assim. Dorival utiliza, confia, mas se tiver que escolher alguém por quem gastar um cartucho político, não vai ser o Michael. Então, para o torcedor que se apega a essa permanência, calma, porque a leitura que eu faço é que ele é útil, mas não é indispensável. O técnico, se for para pedir um reforço, vai mirar em outro perfil. E aí chegamos no Romero. Essa situação é até engraçada porque divide bastante a torcida. Oficialmente, não há interesse em renovar com ele. E vou ser honesto, dificilmente isso vai mudar, a não ser que ele faça uma transformação radical no futebol até o final da temporada. Só que, pelo que vimos, é difícil acreditar nessa reviravolta. O paraguaio até teve uma fase de gols importantes em 2023, mas de lá para cá os números são preocupantes. Ele está há 4 meses sem balançar as redes, e não é por falta de oportunidade. São 45 jogos, sendo 25 como titular. Teve chance, teve minutos em campo e perdeu muitos gols claros. Eu mesmo vi em jogos recentes ele ficar frente a frente com um goleiro e desperdiçar. O último gol dele foi ainda na Copa Sul-Americana, contra o Liverpool do Uruguai, em abril. É tempo demais sem marcar para quem joga no ataque de um clube como o Corinthians. Então, pensar em renovação hoje é quase impossível. Agora, saindo dessas questões contratuais e indo para dentro de campo, o clima é de decisão. O Corinthians encara o Atlético Paranaense pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Vantagem tem, afinal, venceu a primeira partida por 1-0. Mas não dá para entrar em campo achando que está resolvido. É aquele negócio, no futebol, a soberba sempre precede a queda. E a gente já viu isso acontecer com o próprio Corinthians em outras ocasiões. Teve aquele duelo contra o Red Bull Bragantino, que todo mundo achava que estava encaminhado e de repente o jogo virou rapidamente, indo parar nos pênaltis. Naquele dia só passamos porque o goleiro Hugo estava iluminado, pegou 3 cobranças e segurou a classificação. Então, aprender com o passado é fundamental. Não existe jogo fácil em mata-mata. A ideia do Dorival é colocar força máxima. Ele sabe que a Copa do Brasil pode salvar o ano do clube. Mas claro, tem essa questão da data FIFA, alguns jogadores voltando de suas seleções. O treinador vai ouvir os atletas, principalmente aqueles que chegam mais desgastados. Se alguém der sinal de que não está bem fisicamente, pode ser preservado. Mas o objetivo inicial é entrar com o que tem de melhor. E eu concordo com isso, porque esse elenco, a gente já sabe,
tem um comportamento que às vezes incomoda. É um grupo que escolhe os jogos, que só corre quando quer, e em decisões gosta de aparecer. Então, se tem jogo que vale vaga em semifinal de Copa do Brasil, não tem desculpa. Todo mundo tem que estar em campo, ainda mais os atacantes de peso como o Memphis Depay e o Yuri Alberto. Sobre o Memphis, inclusive, a expectativa é grande. Ele chega embalado depois da data FIFA, onde fez história com a seleção da Holanda. Marcou 2 gols na vitória por 3-2 sobre a Lituânia e se isolou como o maior artilheiro da história da seleção, ultrapassando Van Persie. É uma marca gigantesca e que teve repercussão mundial. A imprensa holandesa destacou, jornais da Espanha também, lembrando da passagem dele por Barcelona e Atlético de Madrid, e até a FIFA publicou sobre esse feito. Para o Corinthians, ter um jogador desse nível faz toda a diferença em momentos decisivos. E é por isso que eu digo, se o Memphis estiver em condições, ele tem que jogar. Não dá para poupar em jogo grande. O torcedor espera e o time precisa. Já o Yuri Alberto, que estava no departamento médico, foi liberado e voltou a treinar. Se está à disposição, também tem que estar em campo. Chega de segurar, porque é jogo que exige a força máxima. Quem ganha bem e veste a camisa do Corinthians tem que mostrar serviço em jogos como esse. Então a provável escalação deve ter o Hugo Souza no gol, a linha de defesa com Mateuzinho, André, Gustavo Henrique e Bidu. No meio, a força de marcação com Maicon, Bidon e Ranieri, e na frente o Garro na criação, com Memphis e Yuri formando o ataque. Se algum deles não tiver condição, o Guinegão aparece como opção para compor o setor ofensivo. E ainda tem o Charles, que vem sendo chamado de Príncipe Charles pela torcida, podendo entrar no meio se o Martínez não tiver condição. Esse é o cenário para o jogo de volta contra o Atlético Paranaense, que promete ser duro, mesmo com a vantagem. Não dá para relaxar. Em mata-mata, o detalhe decide. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho tem ganhado força e movimentado os corredores da Neoquímica Arena. Yuri Alberto, atacante que se tornou uma das principais referências ofensivas do Corinthians, pode estar de saída do clube. A notícia, que ainda não foi confirmada oficialmente, já provoca discussões entre torcedores, comentaristas e membros da imprensa esportiva, ansiosos por entender os próximos passos do jogador e do time paulista. O jovem atacante, que chegou com expectativas altas e vem cumprindo seu papel de forma consistente, despertou o interesse de diversos clubes, tanto nacionais quanto internacionais. Fontes próximas à diretoria corintiana sugerem que há negociações avançadas, mas os valores e os destinos ainda são tratados com cautela. A saída de Yuri Alberto, caso se confirme, representaria uma mudança significativa no elenco alvinegro, justamente em um momento em que o Corinthians busca estabilizar seu desempenho e encontrar consistência dentro de campo. Entre os torcedores, a reação é mista. Parte da fiel se mostra preocupada com a possível perda de um atacante que combina velocidade, técnica e faro de gol, ingredientes raros no cenário atual do clube. Por outro lado, há quem entenda que a negociação poderia trazer benefícios financeiros importantes, permitindo que o Corinthians se reestruture e invista em reforços pontuais para manter a competitividade na Série A e nas competições continentais. O mercado de transferências segue agitado, e Yuri Alberto parece estar no centro de uma teia de interesses. Clubes brasileiros de peso já teriam sondado a situação, enquanto times do exterior observam atentamente, aguardando o momento ideal para fazer uma proposta oficial. A movimentação também tem impacto direto na estratégia do técnico e na composição do elenco. Caso a transferência se concretize, será necessário repensar o setor ofensivo e encontrar alternativas que mantenham um time competitivo. Enquanto a diretoria corintiana mantém silêncio prudente, o rumor segue crescendo e alimentando debates em redes sociais, programas esportivos e grupos de torcedores. O que antes era apenas especulação começa a ganhar corpo, e a expectativa é que nos próximos dias surjam novidades que possam confirmar ou desmentir a saída de Yuri Alberto. Uma coisa é certa, qualquer que seja o desfecho, o nome do atacante seguirá sendo assunto principal na pauta do Corinthians, e o burburinho promete durar até que a situação se esclareça de vez.
Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!